Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Olá e sejam bem-vindos ao Paulo Figueiredo Show. O Papa Francisco se foi e muita gente na internet já começou o seu processo de canonização antes mesmo da própria igreja. Vamos falar sobre isso hoje. Será que é realmente devida tanta reverência ao Papa Francisco? Vamos falar também sobre o Supremo Tribunal Federal, julgando Felipe Martins, Coronel Câmara, General Mário Fernandes, dentre outros, e a confirmação de um evento inusitado durante a sustentação oral de um dos advogados de defesa. Uma reunião clandestina entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro em 2022. Vamos falar também sobre como, mesmo com a campanha de difamação talvez a mais acelerada da história, o Bolsonaro não para de crescer nas pesquisas e abriu, segundo o Instituto Paraná, uma vantagem confortável sobre o Lula em 2026. E, finalmente, a gente vai falar sobre o documento divulgado pela Casa Branca, que destruiu absolutamente todas as narrativas da ciência e da velha mídia sobre a pandemia de Covid-19. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Nós estamos aí retomando, eu espero que todos vocês tenham tido uma Páscoa excelente, com a família, indo à igreja, celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e peço que vocês agora na retomada, né, o ano meio que começa agora depois da Páscoa, num certo sentido, que você me ajude a dar engajamento a esse programa. Se você gosta desse programa, verifique se você está inscrito no canal, principalmente no canal do Paulo Figueiredo Show, mas também no canal do Fio Diário, também no canal da TV Flórida, também no canal do Paulo Figueiredo Oficial, se você estiver fora do Brasil. Clica no botão do like, essa é a coisa que não custa nada, sempre peço, não custa nada. E, acima de tudo, envie o programa para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de família e principalmente para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Pois bem, a gente vai começar o Paulo Figueiredo Show de hoje
com um assunto que tem uma certa polêmica. Vou tratar aqui da morte e do falecimento do Papa Francisco. Em primeiro lugar, imediatamente após o falecimento do Papa, começaram a ter rumores na internet, a internet muito rápida com esse tipo de coisa, rumores sobre quem seria o novo Papa. E muitos rumores de que o novo Papa seria, depois do Papa Francisco argentino, nós teríamos finalmente um Papa brasileiro. E começaram a circular, inclusive, imagens sobre de quem seria o novo Papa brasileiro. O Bruno, você tem uma dessas imagens aqui para a gente? Essa imagem, muita gente vai dizer que é inteligência artificial, que é montagem, mas essas imagens começaram a circular pela internet com uma certa credibilidade. Parece que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que Alexandre de Moraes será o relator do processo de escolha do novo Papa e também será o novo Papa. Uma decisão monocrática do próprio Alexandre de Moraes, que está circulando na internet. Mas eu apurei e parece que não é verdade. Eu não tenho certeza de que a informação não é verdadeira, não soa inverossímil, mas eu acho, pelo que eu pude apurar até agora, que não é verdade que o Alexandre de Moraes continuará apenas como juiz, investigador, perito, vítima, acusador, autoridade policial e apenas essas funções que ele tem até o momento. Não será o novo Papa. Mas falando naturalmente de forma mais séria agora, porque é um assunto que demanda a seriedade, e demanda muito respeito, né? Porque eu sempre digo a vocês, eu não sou católico, mas eu talvez seja o protestante mais católico que eu conheço, né? Os meus amigos católicos brigam que falta um empurrãozinho para eu ser católico, e eu sempre brinco com eles que é difícil uma figura tão irreverente, tão revoltosa como eu acabar me encaixando dentro da Igreja Católica. Mas eu tenho um enorme respeito pela Igreja Católica, pelos meus irmãos católicos. A maioria dos conservadores no Brasil são católicos. Aqui nos Estados Unidos, vários deles são também, embora aqui a maioria seja protestante. A quantidade de católico é bastante grande. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar com enorme respeito. Mas há um fenômeno, e isso não é restrito ao Papa Francisco, de que quando uma personalidade morre, ela automaticamente vira um santo. E eu digo aqui de forma figurada. No caso do Papa, talvez haja uma certa literalidade no que eu estou dizendo, mas eu quero dizer no sentido figurado. Agora, quando a gente está tratando do Papa, a gente tem que analisar o legado que ele deixa para trás, mesmo sem ser católico. O legado para você como católico é diferente do legado para as pessoas comuns. É inegável a influência que o Papa tem, positiva ou negativa, que ele pode ter no mundo. Vocês podem ver, por exemplo, a influência que o Papa João Paulo II teve no mundo, né? O Papa que foi um dos responsáveis pela derrota do regime soviético, pela derrota, talvez o grande responsável pela derrota moral do regime soviético. Ou mesmo o Papa Bento XVI, né, com toda a ortodoxia e a genialidade como teólogo do Papa Bento XVI, que deixou de ser Papa em condições que, para mim, até hoje não são muito claras, né? Ficou como Papa emérito para a entrada do Papa Francisco. Assim, eu não sou adepto de todas as teorias da conspiração, mas essa, sem dúvida, é, no mínimo, interessante. Então surge esse Papa Francisco, e eu não posso dizer que, da mesma forma que Papa
João Paulo II deixou muita saudade, que Papa Bento XVI deixou alguma saudade. Não dá para dizer que o Papa Francisco vá, de fato, deixar saudade. E eu acho que é justo que nós façamos um pequeno recap, né, uma pequena recapitulação sobre o que deixou este Papa Francisco para o mundo. E vejam, não é o primeiro Papa ruim, né? É muito longe disso. E eu acho que muitos católicos mais sóbrios, eu acho que quase todos os católicos mesmo reconhecem que o Papa Francisco seguiu em uma onda, fez parte de uma onda que ajudou a emperrar o mundo em uma direção negativa, né? Alguns posicionamentos desse Papa, por exemplo, vejam, apenas para nós relembrarmos, em 2015, o Papa Francisco publicou uma encíclica, o Laudato Si, em que ele afirmou que o aquecimento global era um fenômeno real, na época ainda era aquecimento global, causado em grande parte pela ação humana, e que a crise ecológica era um dos principais desafios da humanidade. O que disse o Papa nesta encíclica Laudato Si de 2015? Papa Francisco declarou que havia uma obrigação moral de buscar acordos globais para reduzir as emissões de CO2, de dióxido de carbono. E que é importante um aviso para as pessoas que estão em casa, que muitas vezes não sabem disso, porque é absolutamente fabricada a ideia de que haja de fato um consenso científico a respeito do que se chamava de aquecimento global e passou a se chamar de mudança climática. Tá? Grande parte dos cientistas mais renomados defendem que esse é um processo natural, que já ocorreu diversas vezes ao longo da existência do nosso planeta, e que a participação do homem neste processo ela é pequena ou inexistente. No entanto, esta pauta ambiental foi uma das pautas centrais da esquerda mundial. Eu já falei aqui para vocês sobre como esta ideia de aquecimento global foi uma ideia infiltrada, e num certo sentido, vejam que curioso, né? Ela foi uma ideia infiltrada, por exemplo, no Reino Unido, não pela esquerda, mas reaproveitada pela Margaret Thatcher, quando ela estava em crise com os sindicatos dos produtores de carvão no Reino Unido, que ela teve um problema muito grande com eles, e ela foi uma das disseminadoras dessa ideia, mas as ideias originais foram implementadas e promovidas no Ocidente pelos adversários dos Estados Unidos. Originalmente, primeiro pela União Soviética, depois pela Rússia e pela China. Por que, Paulo Figueiredo, eles implementariam essas ideias no Ocidente? Ora, porque os Estados Unidos são a maior potência energética do planeta Terra, eles são os maiores produtores de petróleo do mundo, eles têm uma abundância de petróleo. Numa das reuniões que eu tive na Casa Branca há mais ou menos um mês, eles ainda me falaram, olha, petróleo a gente nunca mais vai precisar se preocupar, porque a gente achou mais petróleo do que a gente tem capacidade de extrair. O que você faz com um país que tem uma capacidade energética gigantesca? E se tem uma capacidade energética gigantesca, tem uma capacidade industrial gigantesca. Para que você se torne competitivo, você precisa tornar a energia desse país mais cara. Ora, como é que você pode fazer isso? Implementando ideias que gerem culpa, que por sua vez façam que a sociedade produza regulações para a extração desta forma de energia. Então, estas ideias foram implementadas como uma arma ideológica no Ocidente. Mais do que isso, elas foram promovidas por figuras como o Al Gore e seus filmes, aqueles que são meus alunos do Fim da América sabem com profundidade a respeito desse assunto. Essas ideias foram promovidas com um tom apocalíptico, ao ponto de que presidentes como Joe Biden,
chegaram a afirmar que era a maior ameaça. Os democratas, de um modo geral, o próprio Barack Obama chegou nessa direção, dizer que era a maior ameaça existencial da história do Ocidente. E quem bateu palma a ponto de dedicar uma encíclica a essa histeria que serve para tornar as pessoas pobres mais pobres, porque o que acontece quando você entra nessa tara de tornar a energia mais cara, o que acontece? Todos os produtos se tornam mais caros, inclusive comida, e para aquelas pessoas que estão passando frio e fome e têm uma dificuldade enorme de subsistência, se você torna a comida mais cara para elas, você está literalmente matando pobres de fome. Então, um dos legados do Papa Francisco, a ponto de dedicar uma encíclica a isso, é matar pobre de fome. Em 2016, o Papa Francisco teve um famoso embate com o Donald Trump, porque durante uma visita ao México, ele foi questionado sobre uma proposta do Trump, lembrem, de 2016, onde o Trump disse que construiria uma fronteira, um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. E sobre isso, o Papa Francisco disse que se alguém quiser erguer muros ao invés de construir pontes, essa pessoa não é cristã. Bom, alguns de vocês sabem, outros não, que eu, na semana passada, estava justamente no Vaticano. E lá você repara que todo o lugar é murado para proteger o território governado pelo Papa. Aliás, o muro é bem mais alto e muito mais bem feito do que o Trump tentou construir ou começou a construir. Então, por que o Papa Francisco fez isso? Ora, por nojinho ideológico do Donald Trump. Chegou a dizer que Donald Trump não era cristão porque queria construir um muro para proteger a própria nação. Mas sobre quem é ou não cristão sendo presidente dos Estados Unidos. Pelo menos o Trump não era católico. Mas, seguindo a sequência aqui, só uma pequena recapitulação. Em 2019, a gente teve o famigerado Sínodo da Amazônia. E nessa ocasião, o Papa convocou os bispos e líderes da região amazônica para discutir a pauta, de novo, do meio ambiente, além dos povos indígenas e, graças a Deus, alguma coisa boa, a evangelização na Amazônia. Nessa ocasião, não somente, mais uma vez, ele empurrou essas questões mentirosas a respeito da pauta ambiental, mas também se exibiu uma estátua indígena de Pachanama, a deusa andina da terra, ocasião na qual ele foi, na época, duramente criticado por permitir ídolo pagão dentro de evento do Vaticano. Mas era bacana, era politicamente correto, era ecumênico. Nesse contexto, tem um ritual indígena completamente documentado, chamado Capacocha, que é uma prática religiosa inca, onde crianças eram sacrificadas nas montanhas para apaziguar os deuses ou agradecer por vitórias ou colheitas. Inclusive essa Pachanama, que é a deidade cuja estátua o Papa Francisco permitiu que fosse exibida em um evento religioso cristão. Por mero, digamos assim, vontade de agradar o beautiful people. Mas em 2019 também ainda, durante uma visita no Emirados Árabes Unidos, o Francisco se reuniu com o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, e juntos eles assinaram o chamado Documento sobre a Fraternidade Humana pela Paz Mundial e a Convivência Comum. E o texto do documento afirmava que, abre aspas, o pluralismo e a diversidade de religião, com sexo, raça e língua, são queridos por Deus em sua sabedoria. Então, o islamismo é bom, o budismo é bom, o espiritismo é bom, né? Quanto mais diversidade, melhor. É isso que a Igreja Católica prega, né? Não. Diversidade como o fim último do homem
não é o que a Igreja Católica pega, é o que uma outra ideologia prega. O que a Igreja Católica prega, eu não sei, posso estar desatualizado, não tenho visto todos os últimos dogmas, mas a última vez que eu vi é que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Mas eu acho que quando você está lá passeando nos Emirados Árabes Unidos, um país onde cristãos são ativamente perseguidos, que é ilegal onde um muçulmano se converta ao cristianismo, talvez valha a pena você dizer que diversidade é uma coisa boa. Em outubro de 2020, eu não posso passar o dia aqui falando do Papa, mas o documentário Francesco trouxe uma entrevista do Papa Francisco em que ele declarou, em tese diz o documentário, que pessoas em união homossexual merecem proteção legal em termos civis, o que para mim tudo bem, mas contraria os ensinamentos anteriores do Vaticano, que condenavam a aprovação legal das uniões homossexuais. Na verdade, a gente poderia passar o dia aqui falando sobre os sinais trocados que o Papa deu a respeito dessa questão da homossexualidade. Né? Então é permitido abençoar casais homossexuais. A gente trouxe aqui, inclusive, católicos no programa para tratar esse assunto com mais profundidade, e, como sempre, as ideias eram que o Papa era mal interpretado. Sempre o Papa era mal interpretado, eram sempre sinais de que o Papa era mal interpretado. Acho que nunca houve um Papa tão mal interpretado que fazia questões de dar sinais que eram de mal interpretados. E essas são apenas algumas questões. Né? Eu acho que é difícil a gente esconder a ideologia desse Papa e a posição dele até política em relação ao Brasil e à América do Sul. Né? O Francisco foi, por exemplo, o homem que disse que o Lula havia sido condenado sem provas e que Dilma Rousseff tinha as mãos limpas. Aliás, eu vou citar as frases para que ele não seja mal interpretado. Diz o falecido Papa: o caminho é aberto com os meios de comunicação. Deve-se impedir que este chegue a tal posto. Então o desqualificam e mentem sobre ele a respeito de um delito. E fazem uma denúncia criminal, uma denúncia enorme, onde não se encontram provas. Mas para condená-los, basta mostrar o tamanho da denúncia. Onde está o delito? Aqui, sim, parece que sim. Assim foi condenado Lula. Não chegou ao Papa o memorando, né, os milhões e bilhões que foram devolvidos, todas as confirmações de pessoas que participaram dos processos, as confissões e etc, etc. Nada disso vale de nada. E o que aconteceu com Dilma? Uma mulher de mãos limpas, uma mulher excelente. Eu não preciso nem falar da icônica foto dele, por exemplo, não é só Lula e Dilma, mas com Evo Morales, da Bolívia, que não é uma foto comum, mas é simplesmente ele segurando uma foice e um martelo, os dois símbolos do comunismo. Então, meu ponto nessa história é: só porque ele era Papa, para os católicos, o vigário de Cristo, a gente tem que fechar os olhos e não reconhecer o legado horrível que Papa Francisco teve à frente da Igreja Católica Romana? Vocês me desculpem, eu rogo a Deus que Papa Francisco esteja lá com ele, que tenha encontrado o seu caminho, como todos os homens. Mas eu não vou deixar, desculpem, não me deixa saudade nenhuma. Nenhuma saudade do Papa Francisco. O mesmo Papa Francisco que criticava dizer que Donald Trump não era cristão por causa do muro, onde estava quando o católico abortista Joe Biden
movia mundos e fundos e usava meu dinheiro como pagador de imposto para financiar o assassinato de crianças através do aborto. Nós tínhamos duas figuras chaves na política americana, as duas abortistas e católicas. Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, e Joe Biden. Nancy Pelosi defendeu a legislação para legalizar o aborto em 50 estados americanos. Qual foi a postura, qual foi a palavra de condenação do Papa Francisco? Nenhuma. Zero. Nenhuma palavra de condenação. Donald Trump, porque quer construir um muro para proteger o seu país, assim como o país do Papa é protegido, não é cristão. Deixa eu contar para vocês. Para entrar no Vaticano, onde irão Lula e os ministros do STF, onde o pessoal vai lá fazer uma excursão e conspirar contra o Brasil, deixa eu dizer para vocês, é impossível entrar no Vaticano sem você já está dentro da Itália e você quer entrar dentro do país do Papa. Sabe o que você tem que fazer? Abrir sua bolsa, passar pelo raio-x, um puta controle de fronteira. E Donald Trump não era cristão, porque queria construir um muro. Mas Joe Biden, Nancy Pelosi, esses dois católicos, portanto, debaixo, digamos, da jurisdição do Papa, foram excomungados, porque não é cristão, né, é uma espécie de excomunhão. Só não é porque ele não está comungando. Mas se você não é cristão, é que você não faz parte do nosso grupo. Aí você pergunta, e os católicos? Não, eles estavam lá, tomando na missa, tomando Eucaristia, tudo bonitinho. Nada, comungando perfeitamente. Eu repito, é normal que quando as pessoas morrem, muitos percam, por algum fenômeno que eu não consigo compreender, a capacidade de fazer um balanço real sobre as pessoas. E eu entendo, falo aqui com todo respeito, entendo que Papa Francisco talvez tenha tido a trajetória dentro da vida cristã, ninguém chega a Papa do nada, né? Eu também entendo que as divergências que nós tenhamos nesse mundo cessam no reino dos céus, mas nós precisamos fazer um retrospecto honesto. Essa ideia de que não pode criticar porque era o Papa, porque era o Santo Padre, eu considero isso um raciocínio, talvez, eu vou chamar aqui de pouco sofisticado. Quer dizer, quando morreu o Papa Alexandre VI, o Papa Borgia, né? Aqui, para deixar claro, eu estou falando do Alexandre, o Papa que era da dinastia Borgia, e não o Alexandre Borges, o eunuco invertebrado. Não confundam. Mas o Alexandre o Borgia era notório pelos escândalos de corrupção, nepotismo, a vida promíscua, talvez incesto, vai saber. A gente não podia criticar também. A análise mais honesta que eu vi foi do Wall Street Journal, que é o maior jornal impresso dos Estados Unidos, fez um editorial, pelo menos muito bom, sobre o papado de Francisco. Ele falou o seguinte, o título do editorial é O Legado do Papa Francisco, de 1936 a 2025. Ele defendia os pobres enquanto favorecia as ideias que os mantêm pobres. Diz assim o editorial: quando Jorge Mário Bergoglio foi eleito do 166º Papa em 2013, isso marcou uma série de acompanhamentos inéditos. Ele foi o primeiro Papa jesuíta e, como argentino, o primeiro de fora da Europa. No entanto, seu legado como Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira de Páscoa aos 88 anos, foi decepcionante mesmo em relação às prioridades que ele havia estabelecido para o seu pontificado. Infelizmente, o Papa Francisco acreditava em ideologias que mantêm os pobres na pobreza,
Uma dessas doutrinas terrenas é o ambientalismo radical, que não se trata de manter a terra limpa para os seres humanos, mas de preservar a terra por si mesma e tratar o homem, comentário meu, o ápice da criação, como inimigo. Em um de seus primeiros escritos como Papa, a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco citou o uso de ar-condicionado como exemplo dos hábitos de consumo prejudiciais que levaram à autodestruição da humanidade. Ele parecia não perceber que escapar da pobreza exige maior consumo de energia. A gente está em abril, né? Ainda está quente para um cacete no Rio de Janeiro, porque se tiver, esse é um bom momento para você, católico, pensar, poxa, estou destruindo o planeta usando meu ar-condicionado. Em fevereiro ia ser melhor a gente ler esse texto. Continua. Seu pontificado foi marcado por um anti-americanismo, não apenas contra Donald Trump. Ele parecia acreditar que a América Latina é pobre porque os Estados Unidos são ricos. Essa é uma receita para a estagnação e o desespero, pois as verdadeiras razões pelas quais tantos na América Latina permanecem na pobreza estão dentro de casa. Ausência do Estado de Direito, conluio entre empresas e governos, protecionismo e outras barreiras ao florescimento humano. Coisas que o Lula e Dilma eram campeões, e Evo Morales, e ele bateu tanta palma, né? Continua. Menos perdoável foi o seu acordo de Pequim, já como Papa, que deu ao Partido Comunista, nem falamos disso aqui, mas precisamos falar, influência na escolha de bispos. O Partido Comunista Chinês passou a influenciar a escolha dos bispos na China, durante a gestão Francisco. As condições para os católicos na China pioraram, embora o Vaticano tenha renovado esse gesto de submissão diversas vezes. O Vaticano tem permanecido em silêncio diante do sofrimento do editor Jimmy Lai, o católico preso mais conhecido da China. Diferente de seus dois predecessores imediatos, João Paulo II e Bento XVI, o Papa Francisco veio da ala progressista da Igreja. Ele puniu bispos tradicionalistas que discordavam da sua direção, inclusive aqui nos Estados Unidos, o Frank Pavone, né, que é professor do Fim da América, que era o grande padre celebrador das missas e grande ativista contra o aborto nos Estados Unidos. Ele puniu bispos tradicionalistas que discordavam da sua direção e preencheu os postos de cardeal com outros progressistas, ou seja, aparelhou a Igreja. A ironia é que esse progressismo é mais popular em lugares como a Europa, onde os bancos das igrejas estão vazios aos domingos. A Igreja está prosperando na África, entre os jovens católicos ortodoxos do Ocidente, que buscam sentido para a vida além do consumo material. E vale para o Brasil, por exemplo, as igrejas tradicionais católicas lotadas, com gente esperando lá de fora. Os cardeais que escolherão o sucessor do Papa ajudarão a determinar qual futuro desejam para a Igreja e para os 1,3 bilhão de católicos no mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que a gente conhece as árvores pelos frutos. A árvore boa não dá frutos ruins e a árvore ruim não dá frutos bons. Eu pergunto a vocês honestamente, meus irmãos católicos, quais foram os frutos da árvore do Papa Francisco? E a minha intenção não é denegrir a imagem do Papa, mas nós precisamos reconhecer que o Papa Francisco foi o Papa mais woke e lacrador da história. Eu diria que ele foi tão woke e lacrador quanto era possível que se fosse dentro da Igreja Católica Romana, que é, rasguem-se vocês todos, nós protestantes, é a denominação religiosa mais importante do mundo. Eu repito que a ideia não é julgar o Papa, o julgamento não me cabe. Ele vem da parte de Deus na ocasião do juízo da morte do Papa. Mas a análise real sobre os frutos que ele deixou para o mundo é absolutamente necessária, até para que nós consigamos orientar o mundo na direção em que nós queremos que ele caminhe. No final das contas, a partida desse Papa representa também o aspecto do fim de uma era. Eu espero
Eu espero que nós estejamos testemunhando o fim da era da loucura dessas ideias woke. Eu acho que os fiéis católicos devem sinalizar para a igreja que esse Papa não foi bem. E eu oro para que o Espírito Santo guie os cardeais no conclave, para que o escolhido como novo líder da Igreja Católica de Roma seja alguém que restaure a fé católica e desfaça o dano e o aparelhamento causado pelo Francisco. E é isso que nós esperamos como civilização. Que venha um Papa mais João Paulo II e menos Francisco. Eu já falei essa frase várias vezes e eu concordo com ela. É atribuída a vários autores diferentes, né? O mundo vai bem quando a igreja vai bem. E o mundo vai mal quando a igreja vai mal. Nunca, na nossa história recente civilizacional, a igreja foi tão mal quanto foi debaixo do Francisco. E essa é a análise honesta que tem que ser feita de alguém que, como eu disse desde o início, ama e respeita enormemente a Igreja Católica. Feito esse impopular comentário, impopular porque, em tese, eu não tenho lugar de fala. Eu ouvi isso de outro dia de um católico. Falou assim, não tem lugar de fala. Eu falei, pronto, agora sim o Papa Francisco conseguiu transformar os fiéis em progressistas, no lugar de fala. Mudando desse assunto, vamos falar sobre o Felipe Martins e outros, porque hoje a primeira turma do STF se reuniu para julgar a admissibilidade da denúncia contra o Felipe Martins e também seu Inês Vasque, o ex-chefe da PRF, o coronel Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens, ex-assessor especial e depois ajudante de ordens do Bolsonaro, o Fernando Oliveira, delegado da Polícia Federal, Marília Alencar, ex-diretora do Ministério da Justiça, que eu nem sabia que tinha sido denunciada, porque eu não sei nem quem é, e o general Mário Fernandes, que fazia parte da Secretaria-Geral da Presidência da República. E eu digo que esse julgamento é uma vergonha por si só, mas o Alexandre de Moraes consegue, e há sempre um fundo do poço no que faz o Alexandre. Porque vejam essa matéria que saiu em todos os jornais, mas também foi reproduzida no Paulo Figueiredo Show, onde Moraes diz que Felipe Martins pode ser preso se filmado em julgamento. E filmado. Segundo Alexandre, abre aspas, olhem a loucura, olha o estado de loucura no qual nós ainda nos encontramos no Brasil. Abre aspas, todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão, nos termos do tarará do Código Penal, artigo 312, inciso 1º do Código do Xandaquistão. Além disso, Felipe Martins também não pode se deslocar para nenhum lugar em Brasília fora do roteiro, aeroporto, hotel, sessão de julgamento, hotel, até que retorne a Ponta Grossa, no Paraná. E eu me pergunto como é que alguém pode achar normal. Eu digo que isso foi reproduzido por vários jornais, inclusive pela Folha de São Paulo. Como alguém ainda pode achar normal a situação do Felipe Martins? Como os integrantes da imprensa tratam isso com normalidade? E não como o absurdo e o escárnio que isso é. Uma pessoa que foi presa ilegalmente. Comparem com o tratamento dos presos da Lava Jato. O Lula, eu já mostrei aqui no programa, deu uma centena de entrevistas preso. O Felipe Martins não pode ser filmado. Ora, essa é a versão moderna de jogar o sujeito dentro de um calabouço. É a morte do... Eu digo sempre aqui que o meu bisavô, o general Euclides Figueiredo, pai
do general João Figueiredo, que depois foi presidente da República do Brasil. O general Euclides Figueiredo foi preso pela ditadura Vargas e o meu avô recebia pensão como órfão de militar enquanto o pai ainda estava vivo. Órfão, porque foi dado como morto, era como se não existisse mais. Foi feito assim pelo ditador do Brasil, esse de fato, o ditador Getúlio Vargas. E agora algo similar é feito com Felipe Martins pelo ditador Alexandre. E eu estou assistindo o julgamento e eis que vem um momento que me chama a atenção, porque foi uma fala do advogado do Coronel Câmara, o doutor Eduardo Contes, que, se eu não me engano, já teve aqui no Paulo Figueiredo Show sendo entrevistado, e o doutor Eduardo Contes, na sua sustentação oral, fala duas coisas interessantíssimas. A primeira delas é que, apesar de estar sendo denunciado e está sendo recebida a denúncia do Supremo Tribunal Federal, assim como eu, o Coronel Câmara jamais foi ouvido no processo. Ou seja, o cara foi denunciado sem ouvirem a versão dele. Ok. A segunda parte foi que, de fato, os rumores de jornais eram verdadeiros, que houve uma reunião entre o presidente Bolsonaro e Alexandre de Moraes ao fim das eleições de 2022 na casa do Ciro Nogueira. Isso é importante porque essa seria a tal da justificativa para o tal do monitoramento do Alexandre. Coloca o vídeo do doutor Eduardo Cuntes para a gente aqui, por favor, Bruno. Mas vamos às provas, então, para tentar desmistificar um pouco uma expressão ruim. E faço especial referência e peço desculpas ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Monitoramento que consta da denúncia, que consta nos relatórios, a Vossa Excelência, feito pelo Marcelo Câmara, é um tanto quanto pejorativa a expressão. Ele nunca teve oportunidade de se manifestar, ele nunca foi ouvido até hoje. Faço aqui as palavras dele. Respeito a Vossa Excelência, não tem nada contra a Vossa Excelência. Acho que quando da liberdade dele foi possível demonstrar um pouco disso. Me recordo até que alguém tem que respeitar o Alexandre. O pedido do Procurador-Geral da República no Salão Branco, quando estava com meu pai, a Vossa Excelência, no sentido de que não há nada contra a Vossa Excelência. O monitoramento foi aquela reunião que aconteceu na casa com o ex-presidente Ciro Nogueira. Ciro, desculpa. Oi? Que reunião? Repara que ele fala isso olhando para o Alexandre. Apenas e tanto só isso. Ele fala isso olhando para o Alexandre, pede desculpa e tal. Não, aquela reunião. E não há nenhum momento o Alexandre fala, não, que reunião? Não tive reunião com ninguém. Diferente do que a Polícia Federal diz, sem equipamentos complexos, sem fontes restritas, apenas com recursos abertos e comunicação plena, sutil, sem ataques e sem objetivos outros. A pergunta que não quer calar é, peraí. Isso chegou a sair no jornal no ano passado, mas era tratado como um rumor de que a ideia de que o presidente Bolsonaro, então presidente Bolsonaro, teria se reunido com Alexandre de Moraes. Mas o que foi tratado nessa reunião? Não foi agora. Isso foi no momento onde as pessoas estavam indo para frente dos quartéis. Ora, se Bolsonaro planejava dar um golpe, por que estava havendo uma reunião clandestina com Alexandre de Moraes? Se Alexandre de Moraes achava que Bolsonaro estava tendo um golpe, que reunião clandestina foi essa que aconteceu? Na casa de um senador? Um ex-ministro? E o Alexandre nunca tornou isso público? A vítima estava se reunindo com quem, segundo o próprio Alexandre, estaria tentando assassiná-lo? Que loucura é essa?
E nunca, isso não consta nos relatórios da Polícia Federal, isso não consta na denúncia, isso não consta nas decisões. E por que isso é fundamental? Porque toda a ideia de que Bolsonaro estaria monitorando o Alexandre através do seu assessor para assassiná-lo era baseada nas conversas do Câmara, dizendo, não, ele está agora em São Paulo, ele agora está não sei aonde. Só que isso foi imediatamente antes da reunião que eles tiveram, segundo o advogado. E o Alexandre não questiona essa ideia. Não tem monitoramento. Se não tem monitoramento, não tem Bolsonaro participando de plano de assassinato. E vejam, é uma informação que não só é curiosa por si só, porque todos nós deveríamos saber o que foi tratado nessa reunião e por que ela foi clandestina, e por que o Alexandre estava se reunindo com alguém que, segundo ele, estava tentando dar um golpe ou assassiná-lo, pior. Mas o pior de tudo é essa informação ter sido deixada de fora de forma dolosa. Propositalmente para fortalecer uma narrativa às custas de pessoas inocentes, como o próprio Coronel Câmara. Vejam o que alguém precisa botar a mão na consciência e ver o quão esquizofrênico é dizer que havia uma tentativa de assassinato em curso, ao mesmo tempo que o cara estava se reunindo com o Bolsonaro na casa do Ciro Nogueira, que teoricamente era quem estava tramando o seu assassinato. Ou seja, é tudo uma farsa. É tudo uma mentira, e o Alexandre sabe disso. São narrativas montadas, amarradas no barbante com fita crepe. Ao custo de pessoas, não é só o Bolsonaro, são várias pessoas inocentes. O Bolsonaro, coitado, no hospital, recebe um boletim médico dele todo dia. É uma coisa horrorosa. Passando por isso enquanto está tentando se recuperar de uma tentativa de assassinato, enquanto sofre uma outra tentativa de assassinato, este é o assassinato político e jurídico. E qual é a consequência de todas essas ações, de todas essas mentiras, a consequência de toda essa tirania, a consequência de todo esse circo, essa farsa que foi criada, a consequência da imprensa normalizando essas ilegalidades, inconstitucionalidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal contra Felipe Martins, contra Coronel Câmara, contra mim, contra Bolsonaro e contra todos os outros? Qual é a consequência? Bolsonaro está lá, quietinho, no hospital, perseguido pelo STF, com a Globo dedicada 24 horas por dia a acabar com a imagem dele. Há anos, 2 anos e meio de mentiras ininterruptas, fora as que aconteceram durante o mandato. Aí, o que acontece? Vem uma pesquisa do Paraná Pesquisa e mostra o quê? Que o Bolsonaro está perdendo as eleições, que está caindo. Não. Segundo a nova pesquisa divulgada hoje pelo Paraná Pesquisa, Bolsonaro abre uma vantagem de 5,2 pontos percentuais para cima do Lula. E no segundo turno, isso no primeiro turno, no segundo turno a coisa fica ainda pior para o ex-presidiário. Em uma disputa direta entre os dois, o presidente Bolsonaro abre 5,6 pontos de vantagem acima do Lula, 46 a 40,4. E eu sempre falo, acompanhe a tendência, porque no final das contas isso é uma das coisas mais importantes. Vejam as pesquisas mais antigas do Paraná Pesquisas. Eu tive o trabalho, a equipe aqui, o João e companhia, tiveram o trabalho de transformá-la em um gráfico. E vejam só esse gráfico. Como em agosto o Bolsonaro está em verde e o Lula em vermelho. A primeira coisa que é possível de ver, como em agosto de 2023, primeiro ano do governo Lula, Lula já estava governando aí há 8 meses, o presidente Bolsonaro estava 9,5 pontos atrás. 9,5 pontos, vejam o tamanho dessa diferença. Até que em março de 2024, ele tomou a liderança nas pesquisas por míseros 0,1.
Ou seja, a gente teve ali quase um empate técnico. E a partir de novembro de 2024, Bolsonaro retoma a liderança e aí a boca do jacaré abre cada vez mais até chegar agora, nesse momento, no melhor desempenho para o Bolsonaro e o pior desempenho para o Lula, que foi essa pesquisa agora de abril de 25. Ou seja, desde novembro do ano passado, o Bolsonaro mais do que triplicou a posição dele em relação ao Lula no segundo turno. E é claro que quanto mais as pessoas viverem debaixo do governo Lula, mais elas terão saudade do tempo do governo Bolsonaro. A eleição do Lula foi um estelionato eleitoral, em todos os sentidos. Não apenas no processo, mas nas promessas. O presidente Bolsonaro, volto a dizer, está passando por um linchamento político. Está hospitalizado. Todo mundo achando que ele não pode concorrer. Tem gente que começaram os rumores dizendo que ele não vai nem viver. E ainda assim, o cara está 5 pontos percentuais à frente do Lula. Mesmo com o Lula, com toda a Globo News passando a mão, com todo o dinheiro de Secom. É impressionante. É impressionante. Porque, pensem, muita gente perde a fé de que o Bolsonaro sequer vai disputar. E isso, é claro, que tem um efeito negativo de desânimo, empolgação, entusiasmo em cima do nome do cara. A imprensa fica dizendo que ele não será candidato, ele não é elegível, vai ser preso, blá, blá, e ainda assim o presidente Bolsonaro continua à frente nas pesquisas. E por que isso é tão importante? Por que isso não pode ser desprezado? Porque, no final das contas, o plano deles, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, era o assassinato de Bolsonaro. Assim como o assassinato de Trump. Paulo, você está falando do Adélio Bispo? Também. Do Adélio Bispo, do cara que deu o tiro na orelha do Trump, do outro que tentou matar o Trump. Mas o assassinato material é apenas um dos assassinatos. O Dinesh de Souza fala bem isso no documentário dele, Trump Vindicated. Porque é muito parecido com Trump e as 3 tentativas de assassinato que ele sofreu. Assassinato político, assassinato de reputação e assassinato jurídico. Além, claro, do assassinato físico. Então você tem o assassinato político, ou seja, de reputação, o assassinato jurídico e o físico. No caso do Trump, os 3 falharam. No caso do Bolsonaro, apesar das sequelas, 2 deles também estão falhando. Tanto o assassinato de físico, o Adélio não conseguiu, apesar de nunca ter investigado direito o caso, e o assassinato de reputação, uma vez que ele lidera as pesquisas com ampla margem. Resta apenas a eles o quê? O assassinato jurídico, que está ficando cada vez mais difícil. Porque eu digo a vocês, já falamos sobre isso no último programa, que o apoio à anistia só cresce e ela é politicamente inevitável. Toda a ideia de que nós derrotamos o bolsonarismo, a mentira que o Barroso diz que não falou, tem vídeo, né? Toda a ideia de nós derrotamos o bolsonarismo era a ideia de que não apenas derrotaram o Bolsonaro, mas que as ideias que o Bolsonaro representava seriam esmagadas, tal como tentaram esmagar as ideias do Trump nos Estados Unidos. Só que a verdade é uma coisa teimosa. E é por isso que eu digo a vocês, e foi essa, digamos assim, esse comentário que eu fiz outro dia no Facebook, no X, do meu querido Rodrigo Constantino, a quem eu estimo, oro e prezo pela plena recuperação, uma semana importante para ele. Eu disse, eu acho a volta do presidente Bolsonaro inevitável, apesar dele se atrapalhar bastante. Não graças às grandes ações geniais dele, mas apesar das atrapalhadas estratégicas
que ele comete, e a quem eu também prezo muito e estimo plena recuperação. Pois bem, agradeço aqui, nós estamos com mais de 18 mil pessoas nos assistindo, eu agradeço sempre a enorme audiência e o prestígio, e eu quero falar sobre a pauta principal do programa, que é o quanto que estes caras mentiram pra gente sobre a tal da pandemia. Mas antes, eu quero convidar você à possibilidade de apoiar o meu trabalho. Tudo que é feito, desde o jornalismo até a ação política, é financiado por você. Eu não tenho verba de SECOM, eu não tenho grandes patrocinadores, eu tenho pequenos patrocinadores. Você pode ser um dos meus patrocinadores com uma quantia diminuta, uma quantia de pouco mais de $5 por mês, se você usar o cupom de desconto que está na descrição. Só entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e você pode fazer a sua parte e dormir tranquilo, falando, pô, pelo menos eu fiz alguma coisa, né? Com a quantia que eu brinco, é mais barato do que a promoção do McFish. Você pode entrar no link da descrição e me apoiar dessa forma. Se você tem uma condição um pouco melhor e pode carregar o fardo daqueles que não podem ajudar, e tem muita gente aqui que me acompanha que fala assim, pô, Paulo, eu queria muito ajudar você, mas eu tô ferrado, cara, eu não tô conseguindo, eu tô no cheque especial, eu tô devendo cartão de crédito, etc. Eu falo, calma, se salva primeiro, se resgata, cuida da sua vida e depois me ajuda. Mas tem as outras pessoas que estão bem, estão prosperando. Não é que a vida é fácil para ninguém, mas as pessoas estão prosperando. Poxa, o cara está comprando uma BMW, um carro importado, está viajando para a Europa, etc, etc. Eu falo para eles, poxa, pensa na possibilidade de se tornar meu patrono Gold. Vai te custar $50 por mês ou $500 por ano, e você vai ter todos os meus benefícios de apoiador, conteúdo exclusivo que a gente propicia como apoiador, mas você também vai participar dos nossos grupos de WhatsApp, que é só de apoiadores, é um grupo restrito para pessoas restritas, das nossas reuniões de patrono. Se Deus quiser, teremos reunião de patrono ainda essa semana. Você poderá participar de várias interações comigo através, inclusive, de e-mail. Custa $50 por mês ou $500 por ano. Se você quiser se tornar meu patrono Gold, www.paulofigueiredoshow.com/apoio. Eu agradeço imensamente o seu apoio, muitíssimo necessário. Vamos falar da nossa pauta de Covid. Eu tô sentindo macho pra caramba de falar de Covid aqui no YouTube, porque eu tive 2 strikes até hoje na minha vida do YouTube. Um eu tive que reverter judicialmente na Justiça do Brasil, e o outro foi o que levou ao primeiro strike, o único que acabou ficando do canal Paulo Figueiredo, que foi o assunto da pandemia. E muitas das coisas que eu falei que eram proibidas de serem faladas são coisas que a gente vai abordar hoje, porque foi a notícia que talvez seja a notícia mais importante do programa. E, mais uma vez, veio da Casa Branca. Isso porque o governo Donald Trump publicou um documento chamado Lab Leak, The Origins of COVID-19, ou Vazamentos de Laboratório, as verdadeiras origens do Covid-19. E o documento se apoia em vários pontos para afirmar de forma categórica de que o Covid-19 foi, na realidade, o produto de um laboratório de Wuhan, na China. Eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro brasileiro a trazer esta ideia foi este que vos fala no programa Pânico. E na época foi tratada, na época eu fazia o Pânico, sempre brinco que é o programa que eu mais tenho saudade de fazer, e na época foi tratada como uma teoria louca. E no final das contas, tudo se confirma. Segundo o relatório da Casa Branca, é citada a publicação The Proximal Origins of SARS-CoV-2, que foi repetidamente usada por autoridades de saúde pública e pela mídia para desacreditar a teoria do vazamento de laboratório, e foi impulsionada pelo vilão de filme, Dr. Anthony Fauci, com o objetivo de promover a narrativa preferida de que a Covid-19 tinha tido origem natural. Um chinês tinha comido um morcego, uma porra dessa, uma coisa doida, que foi a teoria. E
a teoria que a Covid teve origem de forma natural, contra essa teoria, eles levantam os seguintes argumentos. Primeiro, o vírus tem uma característica biológica que não é encontrada na natureza. Os dados mostram que todos os casos de Covid-19 derivam de uma única introdução em humanos. Uma única, que contradiz pandemias anteriores nas quais houve múltiplos eventos de transbordamento, que eles chamam de spillover. Essa terceira era qualquer retardado mental, e eu na época chamei atenção para isso, que coincidentemente o Wuhan abriga o principal laboratório de pesquisa sobre SARS da China, que tem um histórico de realizar pesquisas dos chamados ganhos de função, que é uma alteração genética e uma potencialização do vírus. Você transforma o vírus num negócio pior, né, o tal do ganho de função. E os níveis de biossegurança dos laboratórios eram inadequados. Ainda que os pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan apresentaram sintomas semelhantes aos das Covid-19 no outono de 2019, meses antes da descoberta oficial do vírus no mercado de animais vivos. Por quase todas as medidas científicas, diz o relatório, se houvesse evidência de uma origem natural, elas já teriam vindo à tona, mas isso não aconteceu. Isso era algo tão óbvio que chega a ser impressionante que tantas pessoas tenham acreditado na origem natural da Covid-19. Vejam, por exemplo, a distância do Instituto de Virologia do Wuhan e o tal do mercado de frutos e animais lá de Huanan, um local em que quase 2/3 dos 41 primeiros infectados pelos vírus haviam frequentado. São 12 quilômetros. O documento da Casa Branca continua e cita como a EcoHealth, uma ONG de pesquisa científica sobre conexões entre humanos, animais e meio ambiente, foi financiada pelo dinheiro do pagador de impostos americano para facilitar as pesquisas em Wuhan. Ou seja, nós, contribuintes americanos, pagamos pelo financiamento das pesquisas em Wuhan que deram origem ao vírus. Eles continuam dizendo, citando aqui, a ineficácia do Instituto Nacional de Virologia de Wuhan, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, é a mesma coisa, em fiscalizar essas pesquisas. Diz o relatório, a EcoHealth, sob liderança do Dr. Peter Daszak, utilizou recursos dos contribuintes norte-americanos para facilitar pesquisas perigosas de ganho de função em Wuhan, na China. Após o subcomitê seleto do Congresso divulgar a evidência de que a EcoHealth violou os termos do seu financiamento pelo Instituto Nacional de Saúde e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, ele iniciou um processo de desqualificação e suspendeu todo o financiamento destinado à EcoHealth. Novas evidências também demonstram que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre a atividade da EcoHealth durante a pandemia. E aí eles falam de várias falhas do Instituto Nacional de Saúde do Anthony Fauci. Os procedimentos do National Institute of Health para financiar e supervisionar as pesquisas potencialmente perigosas são deficientes, pouco confiáveis e representam uma séria ameaça à saúde pública e à segurança nacional. Além disso, o National Institute of Health fomentou um ambiente que incentivava a evasão de leis federais, como demonstradas de arquivamento de registro, como demonstradas pelas ações do Dr. David Morris e da chamada Senhora do FOIA, a FOIA Lady Margie Moore. Para vocês terem uma ideia, esse David Morris era conselheiro sênior do Anthony Fauci no Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. É investigado por usar e-mails para evitar registros públicos oficiais, numa tentativa de não aparecer para o público o que estava acontecendo. E ele admitiu em e-mails internos que apagava as mensagens e evitava o uso de contas institucionais para não deixar rastro. Já essa Margie Moore, a tal da Lady FOIA, era funcionária do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ela é mencionada em conversas
do David Morris como uma pessoa que poderia ajudar a esconder documentos ou atrasar liberações de informações solicitadas por lei. Cara, entendam. São pessoas que são pegas falando em apagar os próprios rastros e esconder informações públicas. Esse é o grau de honestidade e transparência das pessoas que construíram as bases para fechar o teu negócio, cara. Na tua casa, o teu business, te deixar trancado em casa durante um ano e meio durante a pandemia. Eram essas as pessoas que ouviam Dr. João Dória, Eduardo Leite, seu Romeu Zema, Eduardo Paes. Eram essas as pessoas que eles ouviam. As pessoas que estavam discutindo como é que iam esconder documentos. As pessoas que conspiraram e criaram acidentalmente, talvez, esse vírus, segundo a Casa Branca, acidentalmente. Foi com base nisso que destruíram o teu negócio, cara. Foi com base nisso que destruíram o ensino e o desenvolvimento da sua filha, que tem dificuldade até hoje, porque teve dificuldade naqueles anos. A educação do seu filho. Foi com base nisso que roubaram a eleição americana de 2020. Foi com base nisso que se construiu aquele consórcio. Foi com base nisso que se construiu todo aquele ambiente de combate à desinformação. Você foi enganado. Ai, eu não acredito em teorias da conspiração. Tá aqui a porra da conspiração. Tá documentada a conspiração. Foi feita em todos os sentidos uma conspiração para te ferrar, porra. Eles também mostram os esforços feitos pelo governo Biden e o Partido Democrata para impedir que a Câmara dos Representantes, na época já com os republicanos, investigassem as origens do vírus. Apagando, diz o texto, a administração Biden, por meio do Departamento de Saúde, engajou-se numa campanha prolongada de atrasos, confusão, falta de resposta com o objetivo de obstruir a investigação. Tá claro? E o que está sendo descoberto é que vários dos questionamentos feitos durante a pandemia se provaram corretos. Enquanto os paladinos da saúde pública, com um decreto, decidiam se você podia ou não trabalhar. Mentiram sobre tudo. E não queriam que fosse investigado. Vejam a parte, agora talvez uma das mais chocantes, que falam sobre as medidas adotadas da pandemia. Organização Mundial de Saúde, vou ler aspas. A resposta da OMS à pandemia de Covid-19 foi um fracasso absoluto, diz o documento da Casa Branca, pois cedeu à pressão do Partido Comunista Chinês e colocou os interesses políticos da China acima dos seus deveres internacionais. A OMS, que é quem ditava as políticas do Brasil. Acreditem na ciência. Além disso, o novo esforço da OMS para resolver os problemas agravados pela pandemia, por meio de um tratado de pandemias, pode prejudicar os Estados Unidos. Lembra do distanciamento social? Diz o relatório. A recomendação de distanciamento social, 6 pés de distância, 2 metros no Brasil, que levou ao fechamento de escolas e pequenos negócios por todo o país, foi arbitrária, inventada e não baseada em ciência. Em depoimento em portas fechadas, o Dr. Fauci afirmou que essa diretriz meio que simplesmente surgiu. E as máscaras? Até hoje eu vejo retardado de máscara. Que é basicamente você andar com uma placa escrito: eu sou retardado mental. Não havia evidência conclusiva, olha só, não havia evidência conclusiva, está dizendo o relatório, que as máscaras realmente protegessem os americanos contra a Covid-19. As autoridades de saúde pública mudaram repetidamente a posição sobre a eficácia das máscaras sem fornecer dados científicos à população, o que gerou um aumento massivo na desconfiança pública. Não está satisfeito? E o tal do fica em casa, a economia a gente vê depois, o lockdown.
o lockdown, que todos os pela-sacos do Brasil bateram palma. Quem não quer lockdown é genocida. O que diz o relatório? Os confinamentos prolongados causaram danos imensuráveis, não apenas à economia dos Estados Unidos, mas também à saúde mental e física dos americanos, com impacto particularmente negativo sobre os jovens. Em vez de priorizar a proteção da população mais vulnerável, as políticas do governo federal e estaduais forçaram milhões de americanos a abrir mão de elementos cruciais para uma vida saudável e financeiramente estável. É o relatório, estou lendo o relatório. Depois eles falam sobre Nova York, OMS cedendo pressão da China. Tudo picaretagem. Os caras sabiam e quiseram apagar os rastros. Vocês entendem que o conteúdo desse documento, que agora é público, está no site da Casa Branca, aliás, Surrelli, por favor, manda o link original no grupo de patronos. Isso acaba simplesmente com tudo que foi dito sobre a pandemia para vocês. O conteúdo desse documento expõe todas as mentiras, os procedimentos mentirosos, a tática mafiosa de apagar os rastros e impedir a investigação da população da maioria dos países do mundo, inclusive no Brasil. Enquanto a imprensa criticava o Bolsonaro por tratamento precoce, sobre o qual já havia ampla evidência científica, os mesmos caras faziam de tudo para defender distanciamento social, a porra da vacina do João Dória, que era uma fraude, o lockdown, fechamento de comércio, etc., sem nenhuma justificativa. O documento é encerrado com a seguinte conclusão: autoridades de saúde pública frequentemente enganaram o povo americano e o povo brasileiro por meio de mensagens contraditórias, reações impulsivas e falta de transparência. De forma ainda mais grave, o governo federal demonizou tratamentos alternativos e suprimiu narrativas desfavoráveis, como a teoria do vazamento do laboratório, numa tentativa vergonhosa de coagir e controlar as decisões de saúde da população. Quando essas tentativas falharam, a administração Biden recorreu à censura escancarada, coagindo e colaborando com as maiores empresas de mídia social do mundo para suprimir toda e qualquer dissidência relacionada à Covid-19. Vocês acham que essa conclusão tem alguma semelhança com o que ocorreu no Brasil? Autoridades de saúde, a tal da ciência, a imprensa, enganando o povo com mensagens contraditórias, como a vacina em um momento que impedia de pegar as doenças, depois passou a só diminuir, depois não sei o quê. É totalmente segura, depois não é bem segura, depois acaba sendo proibida, como foi a vacina lá, Johnson & Johnson e outras. Reações impulsivas e falta de transparência, como a falta de respostas das autoridades a respeito da ineficácia dos lockdowns, do tal do distanciamento social, uma fraude, a demonização de tratamentos alternativos. Coitado que sofreu o doutor Zeballos, a supressão de narrativa desfavorável, quase que a criminalização do tratamento precoce e a impossibilidade da recomendação por parte de agente público. E, finalmente, a cereja do bolo, que no Brasil foi turbinada pelo ditador psicopata do Brasil. A censura escancarada, coagindo e colaborando com as maiores empresas de mídia social do mundo. No Brasil, muito pior. Ia para cadeia. Eu tomei aviso do YouTube, etc., me ferrei com o YouTube, mas as pessoas iam em cana no Brasil. Pois bem, sabe aquela coisa de teoria da conspiração? Tá aí, a conspiração tá escancarada na sua cara. Conspiraram para te ferrar. Se você não entendeu isso até agora, você é um idiota. Você é um idiota. Pois bem, chega. Já estouramos o tempo do programa. Eu agradeço imensamente a enorme audiência que tivemos hoje. Se você acha que esse é um trabalho importante, porque nada disso saiu na imprensa brasileira, considere a possibilidade de apoiar o meu trabalho. www.paulofigueiredochon.com/apoia. Patrono Gold ou apoiador, o importante é você apoiar meu trabalho. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América e até amanhã às 3 horas da tarde. Figueiredo, Figueiredo.